Bom dia, Dr. Jorge Roque da Cunha, bem-vindo ao Fórum TSF, o Presidente do Sindicato Independente dos Médicos. Imagino que este diagnóstico que hoje aqui traçamos com a ajuda dos dados oficiais e deste estudo da Ordem dos Médicos, da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, não constituam uma grande surpresa para si. O que é urgente fazer para darmos a volta a isto? Muito bom dia, Manuel Cássio. Eu começaria justamente por aí. O que era fundamental era que o Ministério da Saúde reconhecesse que há um problema, porque continua, em relação a estes dados, que têm sido perfeitamente objetivos por parte de portais oficiais. É a terceira vez que a Ordem dos Médicos e a Associação dos Administradores Hospitalares têm estes dados. O Sindicato Independente dos Médicos tem alertado há mais de 6 meses para este problema, e a questão é muito simples. Para além do 1 milhão de utentes sem médicos de família, são todos os dias retirados médicos de família a 3 milhões de portugueses. E eu passo a explicar. São cerca de 1.000 médicos, são 300 concelhos que tem em Portugal continental. E, nesses concelhos, em todos eles, existem áreas onde os doentes respiratórios são identificados. São cerca de 3 médicos e meio por cada um deles, estamos a falar de 1.000 médicos. Ao mesmo tempo, para a tarefa fundamental da vacinação, estamos a falar de 500 médicos, 1.500 médicos, vezes 2.000 utentes. Estamos a falar de 3 milhões de portugueses, para além desse milhão, não têm médico de família. E por isso, todos os dados que aqui estão dados, nomeadamente a questão das consultas presenciais, é essencial que as consultas presenciais voltem à sua situação normal. Estamos a falar de 13 milhões de consultas a menos. Estamos a falar de pessoas que vão morrer mais cedo, AVCs que não vão ser identificados mais cedo, cancros que vão metastizar, por uma razão simples, e eu digo com as palavras todas. O Ministério da Saúde, ainda hoje, não reconhece que existe aqui um problema. E qual é que era a solução? Retirar algumas destas tarefas, a que se juntam também a questão do acompanhamento dos doentes infectados. Todos os doentes infectados recebem um telefonema do médico de família, para além de muitos dos seus contactos. Retirar destas tarefas e contratar médicos para a vacinação e para estas áreas dedicadas aos Covid. Há médicos disponíveis. A Ordem dos Médicos, inclusivamente, deu ao Sr. Secretário de Estado da Saúde cerca de 2.000 médicos que nunca foram contactados para este efeito. É fundamental que os hospitais também possam, de alguma maneira, ajudar a mitigar esta questão da vacinação, porque é uma questão fundamental, e, na prática, dizer o seguinte: vai haver mais médicos que se vão reformar este ano. Nós já sabemos que nos próximos 3 anos se vão reformar cerca de 1.500 médicos de família. Sabemos que das 400 vagas que os médicos de família irão disponibilizar, que são aqueles que são recentemente feitos especialistas, só cerca de 300 é que irão ficar no SNS. E por isso o Ministério da Saúde tem um problema. Estamos disponíveis para as discutir e para as apresentar. E por isso não compreendemos esta atitude de denegação completa. É andar atrás do prejuízo e, infelizmente, a situação vai piorar em vez de melhorar. Como é que conseguimos ultrapassar o problema de substituir os médicos que se vão reformando e travar a saída de médicos mais jovens que trocam o público pelo privado? Criar condições de trabalho melhores, menos pressão. Nós estamos aqui a falar de médicos que trabalham 40 horas por semana e que especialistas têm um salário bruto de 2.800 euros. Mas têm problemas nos computadores, no sistema informático, muitas vezes não têm gabinete próprio e, portanto, é preciso que haja, de facto, um investimento no Serviço Nacional de Saúde. E, como todos sabemos, inclusivamente, e são dados do Tribunal de Contas, durante a Troika diminuiu-se o investimento no SNS, mas nos anos a seguir, com as cativações do Dr. Centeno, ainda se diminuiu menos. E nós vemos aqui, com a chamada bazuca, que o investimento no Serviço Nacional de Saúde não está a ocorrer. Portanto, condições de trabalho. Naturalmente que criar condições atrativas para os médicos ficarem. E não havendo qualquer aumento salarial nos últimos 12 anos, os médicos perderam cerca de 28% do seu poder de compra, naturalmente que estão em condições, sendo queridos para ir para o estrangeiro, para ir para a privada, de tratarem da sua vida. E volto a lembrar, medidas administrativas que obriguem os médicos de família a ficarem no SNS só dão mau resultado. Houve essa tentativa durante o estado de emergência e a verdade é que logo que acabou o estado de emergência foram dezenas os médicos que saíram do Serviço Nacional de Saúde. E por isso, fundamental
é que o Ministério da Saúde acabe a sua arrogância, fale connosco, discuta os problemas connosco e reconheça que há aqui um problema, porque nem sequer explica aos portugueses que os centros de saúde, com esta pressão toda, têm milhares de mails para responder, têm dezenas de milhares de consultas, de pedidos de consultas por fazer, apesar de todo o esforço dos médicos de família. Por isso é fundamental criar condições de atratividade, não só financeiras, mas de trabalho, para que os médicos continuem no Serviço Nacional de Saúde, que é de facto uma prioridade e que felizmente é um tema que é consensual no país. Todos os partidos políticos defendem o Serviço Nacional de Saúde, mas nós queremos ver mais atos e menos palavras. Agradeço ao Presidente do Sindicato Independente dos Médicos, Jorge Roque da Cunha, por ter contribuído para o debate que fazemos hoje aqui no Fórum TSF.